Olá, Tudo bem? Lênio. Estante Oi, bonita, hein? Tudo bom? sim, é muito bonito. Me custou bastante pegar alguém para pintar esses livros num quadro. Ô, Lene, você está preparado para pular o carnaval? Eu não sou carnavalesco, né? Não? Eu sou de outra tribo, né? Eu sou do pessoal que vai para a serra e nem para a praia eu não vou, porque lá tá cheio de carnavalescos. Então, na serra, essa espécie humana do carnaval não vai para a serra, é incompatível. Eu fujo, vou para a serra e lá me refugio no meu bunker, né, para evitar, digamos, de ser abalroado por foliões, né, nesses nestes festejos momescos. Né? Olha que tem lugar de serra que tem carnaval. Eu passei muitos carnavais em Nova Lá, Friburgo e tinha muita festa lá. Mas vamos lá para o nosso giro de notícia. Lene, essa hora a gente faz um giro de notícia. Aí você está aqui, você comenta com a gente aí, ver o que você pode nos ajudar a entender. A gente tem até essa notícia aí, que foi comentada hoje, que o Lula participou de um evento em São Paulo para reformas no Porto de Santos e também obras de infraestrutura. Havia um certo ruído entre o diálogo do governo federal com o governo de São Paulo, mas o Lula... Eu sabia que o Lula não ia gostar disso, que eu li a matéria falando que o governo federal não ia aceitar a ideia do governo de São Paulo. Aí o Lula já se ajeitou com o Tarcísio, fez um evento, e aí teve esse fato aí, que acabou virando um fato político, que uma pessoa gritou lá para o Tarcísio, volta para o PT, pro Tarcísio. O Tarcísio riu, deu gargalhada. Aí, coloca o vídeo aí, sem som, a gente vai comentando um pouquinho. Isso. Aí, Tarcísio, ô Lênio, o que você acha dessa característica do Lula, né, desse ato aí, junto com o Tarcísio? Qual a interpretação que você faz disso aí? O Lula é um designer, né, da política. Né? O Lula é um costureiro que consegue pegar roupas de tudo que é tipo e fazer uma roupa de gala, fazendo dos limões limonadas, né? E às vezes uma boa caipirinha. Ele consegue fazer isso. A política é esses diálogos. Quanto mais tem problemas na política, mais política nós temos que fazer. O Brasil passou muito mal porque a política foi amaldiçoada, né? Porque os outsiders da política chegaram. Por que eles chegaram? Porque alguém criminalizou a política. O que Lula faz nessas coisas apenas faz que as placas tectônicas das conversas e dos governos, etc., voltem aos seus lugares. O golo é para frente e, portanto, se no meio do caminho você tem algumas questões ligadas a um adversário político seu, você tem que contornar isso, né? Não dá para entrar com dois pés a todo tempo. Então, veja a habilidade, né? Isso tem um nome, né? Habilidade. Muito bem. Yara, continua então a conduzir, vê que mais coisa tem para a gente comentar. Beleza, deixa eu só dar uns recadinhos aqui para o pessoal não esquecer de deixar o like, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e dar as boas-vindas aqui, olha, para um novo membro, que é o Denilson Sancho. Muito obrigada. Vocês também podem mandar superchat, super sticker. E aqui em cima, olha, tem o Pix da Revista Fórum, pix@revistaforum.com.br. Nossa próxima notícia
Essa daqui, olha, Lênio, que o Bolsonaro preso, esse termo amanheceu entre os mais comentados após ex-presidente convocar extremistas. Deixa eu só ver aqui como é que foi esse contexto para você poder comentar para a gente. O Bolsonaro, o pessoal está meio impaciente, né, do campo progressista, que já passou da hora, e houve um novo levante do Jair Bolsonaro, que convocou extremistas para ato em frente à Polícia Federal, em São Sebastião, e mostrou que a paciência, pelo menos nas redes sociais do campo progressista, já se acabou. E ele vai prestar a satisfação de uma coisa muito curiosa, né, Lênio? Ele importunou uma baleia, então é por conta de um crime ambiental, então ele vai esclarecer isso. Como é que você vê? Você acha que vai chegar a hora do Bolsonaro ir para o Chilindró? É muito difícil, porque isso aqui se chama Brasil, né? Então, o caso das baleias tem o nome disso, tecnicamente prestem atenção, molestar cetáceos. Sim, ele molestou um cetáceo, e isso é crime, né, ambiental. Já há condenações de pessoas por molestamento de cetáceos, né? Ele que preste atenção. A pena é pequenininha, mas acontece. A grande questão aí, Yara, nesse negócio todo, está tudo interligado, né? Veja, eu fico batendo toda semana em cima daquilo que eu chamei, nós falamos, né, Miguel, sobre a delação Sherazade. A delação Sherazade, Mil e Uma Noites, ela é simbólica. Nenhuma delação no mundo dura mais do que um mês. Essa aqui está 6 meses. E isso está tudo ligado na tua pergunta, porque a delação é um meio para provar e ter indícios para, por exemplo, a gravidade do crime de um presidente da nação mandar falsificar um certificado de vacina quando morreram 700 mil pessoas. Isto é de uma gravidade bárbara. A questão das joias e a questão da participação no 8 de janeiro, que está muito obscura, a questão toda poderia vir mais claramente com a delação Sherazade ou delação de Mil e Uma Noites do Cid, que terminasse de uma vez. E a cada dia isso vai ficando caricato. Então, claro que a paciência das pessoas do campo progressista, Yara, essa paciência começa a se esgotar, porque a coisa vai, nada acontece, e os fatos se acumulam. E as pessoas têm o direito de perguntar, mas vem cá, os pobres no Brasil, todos os dias são processados, são presos, e por N outras pequenas coisas. Temos 800 mil presos no Brasil, por grande parte por muitos furtaram pão, outros fizeram, enfim. E aí os grandes, por exemplo, né, dão razão ao que uma frase que eu introduzi no cenário jurídico brasileiro há 30 e tantos anos, que é de um camponês salvadorenho capturada pelo filósofo Jesus de la Torre Rangel. Ele é guatemalteco ou mexicano, não sei, ou espanhol. Ele diz, o camponês disse para ele, depois de ter perdido suas terras para um poderoso, e o sistema de justiça sacaneou o camponês. E aí o cara disse, você tem que recorrer, você tem que protestar. Ele disse, não adianta, eu sei que a lei é como a serpiente, solo pica al descalzos.
As pessoas começam, com o tempo, a pensar isso, e isso é ruim. Isso é ruim. Ao contrário do que diz a Transparência Internacional com aqueles números patéticos, com os quais eu consigo provar qualquer coisa, né? Até que tubarões prejudicam pessoas porque gostam de sorvetes, eu posso provar qualquer coisa, mas ao contrário do que diz a TI, o que dá a sensação de impunidade por exemplo, você ter todas essas pessoas ligadas ao 8 de janeiro e outros e não ter punição. Isto a transparência não disse. Ao contrário, a transparência estava cobrando pateticamente o fim da Lava Jato. A Lava Jato terminou e isso colocou o Brasil depois de Bangladesh. E minha tia toca banjo. São números que eu jogo para cima. Eu posso provar para você que da distância onde vocês estão até onde eu estou, dividido por um número que eu vou lhes dar aqui a pouco no bastidor, estou brincando, eu chego no número 13. Exatamente. Qual é o número que eu vou dar? Bom, primeiro me digam qual é a distância que existe entre onde vocês estão para que eu possa fazer essa fraude do cálculo que eu vou apresentar. Isso está no Pêndulo de Foucault. Isso é do livro do Humberto Eco, que ele brinca com aquilo que você pode fazer qualquer coisa com os números. É o que fez a Transparência Internacional, e tudo isso está gerando no Brasil essa sensação aí, né? Por exemplo, o que vai acontecer com quem fez tudo isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Yara, deixa eu só fazer... Desculpe, Yara. Deixa eu só... porque, como o Lênio mencionou a Transparência Internacional, eu queria só... Eu tô atento a essa coisa da Transparência Internacional, Lênio, porque eles estão exagerando, né? Eles estão agora nas redes sociais, eles viraram quase uma blogueirinha política da Jovem Pan, né? Eles estão comentando tudo. Eu queria saber o que você acha disso. Ali, eu peguei aqui só um trecho, as últimas postagens dele, fazendo piadinha, as instituições estão funcionando, o problema é o termômetro, as instituições estão funcionando, fazendo sarcasmo, né? A corrupção não é um crime sem vítimas, criticando a decisão do Toffoli, criticando a decisão do Supremo Tribunal Brasileiro, uma organização que estava querendo levar dinheiro da Fundação Dallagnol. O que você acha dessa... Eu acho que eles têm que participar do programa Pânico com o Emílio Zurita. A seriedade daquele programa está no nível da transparência. Eu acho que eles têm... Aliás, eles podiam fundir, né, fazer a TI deveria ter um espaço no programa esse do Pânico, ou qualquer outro da Jovem Pan, para poder fazer isso. Esse relatório patético da Transparência Internacional tem um livro que eu indico até, escrevi um texto sobre isso, assim, como mentir com estatísticas. Então, ali tem brincadeiras que o cara faz, mostrando que as pessoas podem provar qualquer coisa. Por exemplo, no estado do Maine, alguém demonstrou que o aumento do número de divórcios faz com que aumente as vendas da margarina. Interessante, né? Cada vez que o Nicolas Cage lança um novo filme, diminui os acidentes de helicóptero. São coisas fantásticas, assim, você pode demonstrar qualquer coisa. Comer sorvete aumenta o perigo de ataque de tubarões. São notícias que surgiram que você pode demonstrar. A Transparência Internacional faz mais ou menos a mesma coisa, né? Dizendo que o Brasil tem 46 pontos, está no número 100 e não sei quanto, e eu digo,
os dados, elementos que eles colocaram não têm nenhuma cientificidade. Eu posso demonstrar que Brasília está no número 53. Facilmente eu posso demonstrar que o Brasil está no número 53. Aliás, é um desafio, eu posso demonstrar que o Brasil não é o 110, o Brasil é o número 53, etc. Posso demonstrar isso. E se eu caprichar um pouco mais, eu demonstro que o Brasil está em 18º. Você citou um livro, eu já li um livro, não sei se é esse. É esse? Os números não mentem? Esse não. Também desconstrói vários paradigmas aí, dizendo, olha, dá para você mentir usando números. O livro, já digo para vocês aqui, eu tenho ele aqui pertinho, o nome dele, por exemplo, que eu escrevi agora um texto sobre isso, que é o... Você tinha falado Pêndulo do Foucault, do Humberto Eco, né? Não, Pêndulo do Foucault também. Você mencionou um outro, eu nem percebi. O Pêndulo de Foucault também, mas tá aqui, ó. Tá aqui, o livro chama Como Mentir com Estatísticas, é do Darrell, D-A-R-R-E-L-L, Huff, H-U-F-F, e outros autores. É um livro irônico, né? Totalmente irônico, em que ele mostra que há estudos que mostram forte correlação causal entre vendas de sorvete e ataques de tubarões. E aí ele começa a brincar com isso. Eu escrevi várias vezes já, quando alguém quer me fazer uma empulhação, sabe? O sujeito quer fazer uma empulhação e diz, porque os números tais eu busco o Darrell e lá de dentro eu saco uma história para demonstrar que eu posso fazer o contrário. Aqui, ó, deixa eu só pegar aqui uma das postagens do... Eu tinha feito, peraí, só um segundo, que eu achei que realmente é impressionante. Deixa eu só pegar aqui, colocar aqui na tela, essa postagem que ele comenta um comentário da Malu Gaspar. A Malu Gaspar escreveu um livro sobre Aldebrecht, né, aquele livro lá. Eu até li esse livro. Deixa eu colocar aqui, ó, Transparência Brasil. A corrupção, isso que me deixou chocado, né? Porque é uma decisão do Supremo. E não me consta que a Transparência Brasil ela estudou essa decisão, que eles são especializados nisso, né? Enfim. A corrupção não é um crime sem vítimas. Graças à decisão do ministro Toffoli, o Brasil se torna um cemitério de provas de crime que geraram miséria, violência e sofrimento humano em mais de uma década de países da América Latina e África, fruto da máquina de exportação de corrupção da Aldebrecht. Nossa, a Aldebrecht agora é culpada pela miséria da África, da América Latina, do Brasil. Deixa eu te dizer, aí está o livro, ó. Deixa eu te dizer, interessante, muito engraçado, é que a Transparência Internacional estava com muito interesse naquele acordo em que entrava aquele valor da Petrobras como vítima. Se eles dizem que, de fato, os crimes de corrupção têm vítimas, e é verdade, a Petrobras, que era vítima, por que teve que pagar 2,5 bilhões de dólares e que ia ser feita uma fundação, etc., desde quando vítima paga a multa? Sérgio Moro e todo o Dallagnol e companhia, as pessoas que estavam em roda disso, trabalharam para que a Petrobras pagasse uma multa estratosférica quando ela era a vítima, então. Então, veja como essa gente, essas pessoas não se dão conta do que eles estão falando, né? E, claro, jogar com a questão da corrupção é muito fácil. Agora, e criticar a decisão do Toffoli, a grande questão nisso tudo, eu estudei bem isso, eu fui
entre outras coisas, vocês vejam o papel do Ministério Público e desses acordos de leniência, né? Vejam, por exemplo, o ex-vice-presidente do Equador, o Jorge Glass, ele foi preso e ficou inelegível e não pôde concorrer a essa última eleição, que talvez ele tivesse ganho e o Equador não estava nesse caos todo. Porque ele foi condenado, sabe com quê? Com provas que foram pegadas aqui, que o Ministério Público entregou um pendrive para o Ministério Público do Equador, sem passar por nada, tudo ilegal, etc. E agora o Toffoli e o Supremo anularam essas provas. Corretamente anulados. Eu não consigo entender por que essas pessoas, quando o Toffoli faz a mesma coisa com relação ao caso JBS e caso em que os acordos de leniência foram feitos na marra, em que o Ministério Público botava os caras na parede e disse assim, olha, vocês têm que assinar. Apavorados, eles assinavam e até para pagar multas estratosféricas. Quando a poeira baixou, o que fizeram? Só um pouquinho. Se havia conluio entre Ministério Público e juiz, e o modo como isso foi feito, os acordos são nulos. Bom, o Supremo já decidiu isso. Então, tecnicamente, você pode não gostar, e tem que respeitar, porque a grande questão é o seguinte, você não gosta de uma decisão, não xingue a mãe do juiz. O que eles estão fazendo é não gostar da decisão, xingando a mãe do juiz, entendeu? No caso do ministro Supremo, fazendo ofensas, e não discute as razões pelas quais, talvez, eles estejam equivocados e que o Supremo esteja apenas fazendo algo que ele já decidiu anteriormente e que um ministro, quando decide monocraticamente, ele só pode fazê-lo quando existe jurisprudência assentada na corte. É o que Toffoli fez. Essa questão. Agora, você não adianta explicar isso para essas pessoas, porque para eles não há fatos, só há narrativas. Aí não tem chance da gente acertar o discurso num certo nível. E, Lênio, deixa eu só agradecer aqui a um superchat da Silvia Regina, muito obrigada, querida. Você acha, quais os efeitos que pode ter essa decisão do Toffoli? Vão vir outras decisões, podem afetar essas coisas que a Operação Lava Jato fez? Como é que você vê isso? Pode, e outra, é bom que venham para que, finalmente, o Brasil olhe para dentro de si e o Ministério Público olhe para dentro de si para saber tudo o que foi feito. Não foi brincadeira o que foi feito. Aliás, vou dar um dado aqui que não é meu. O Procurador-Geral da República de então, Augusto Aras, disse no programa Roda Viva, está aí para todo mundo olhar, que a Lava Jato foi um desastre, foi um horror e que deixou um prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares para o Brasil. Ora, quem deixa um prejuízo de mais de 100 bilhões de dólares tem que pagar por isso. E aí, de novo, Yara, as pessoas querem saber por que não acontece nada com Moro e com Dallagnol também. Pois é, sobre essa questão do Moro, a gente está vendo uma procrastinação, né? Assim, hoje, inclusive, parece que foi indicada a lista tríplice, né, para o presidente Lula definir quem vai ser o presidente lá do tribunal, do Tribunal Regional Eleitoral, onde vai ser julgada a cassação do Sérgio Moro. E eu estava acompanhando, Lênio, a imprensa comercial, dizendo que, caso haja a cassação do Moro, ela seria absurda, porque não existe clareza
para poder caçá-lo, não existe jurisprudência. Aí eu queria te perguntar, já não existe aquela Selma Arruda, que foi uma senadora caçada, que é a Moro de Saias? Explica para a gente como é que está essa situação do Moro. Veja, o direito é um fenômeno, né? Quando ele fica politizado, você pode provar qualquer coisa. Isso é que nem os números, né? As coisas claramente se colocam e, ao mesmo tempo, você pode tentar dizer que, por exemplo, 4 milhões não é 4 milhões, mas é 2 milhões. Mas se for 4 milhões, ainda assim não tem problema, porque, afinal de contas, os 4 milhões envolveu também coisas do partido. Ah, foi só 2 milhões. Primeiro, em nenhum momento a lei diz o valor. Veja como se desvia o raciocínio. Você diz que não pode fazer gastos. Não está dizendo que não pode fazer 4 milhões de gastos em carro blindado, não sei o quê, ou 2 milhões em palanque, festa, segurança, advogado, etc. Não, está dizendo que os gastos são indevidos. E isto leva à cassação. Eis o precedente. Agora, desde o início eu tenho lançado minha preocupação dizendo que muita gente considera favas contadas a cassação de Moro, mas este jurista aqui, que tem alguns anos de praia, olha isso tudo de soslaio. Assim. Fico olhando de soslaio. Vamos acompanhar, né, Lênio? Muito bem. Lênio, eu vou... agradeço muito a sua participação, vou encerrar esse bloco. Sempre muito bom conversar contigo. Bom final de semana, um forte abraço para você.